seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiz e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Olha aí, fera, uma curva de aquecimento. Veja que aqui você tem um gráfico de temperatura e esse gráfico da esquerda para a direita, a hora está aumentando, a hora está constante, a hora está aumentando, a hora está constante, a hora está aumentando. Mas se a gente der uma olhada no valor médio, está sempre aumentando, né? Então a gente aumenta quando varia a temperatura, calor sensível. A gente mantém a temperatura aqui nesse patamar quando muda de estado físico, calor latente, sensível, latente, sensível. Esses dois patamares, quando a gente traz aqui para o eixo Y, eles representam as duas temperaturas dos pontos fixos. E aí você já sabe que os pontos fixos são a menor das temperaturas, é a temperatura de fusão, e a maior temperatura é a temperatura de ebulição. Aqui no eixo das abscissas, a gente pode ter Q, que é a quantidade de calor. Lembrando, quando houver variação de temperatura, o calor é sensível. Quando for um patamar com a temperatura constante, latente. Quando tiver variação, sensível. Quando tiver um patamar latente, quando tiver uma variação sensível. Ou pode aparecer aqui também uma informação sobre o tempo. E aí, importante, na maioria das questões em que aparece o tempo aqui no eixo das abscissas, a quantidade de calor trocada é proporcional ao intervalo de tempo. Agora, muita atenção. Para que isso aconteça, a taxa de transferência de calor, a taxa de transferência, que a gente chama de potência térmica, a taxa de transferência é constante. Essa taxa de transferência é o que a gente chama de potência térmica. Se a potência térmica é constante, a quantidade de calor trocada é proporcional ao intervalo de tempo. Muita atenção, porque quanto mais largo é o patamar, mais calor ele recebeu para poder sofrer a mudança de estado físico. Tranquilo? E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. A figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento em dois experimentos separados de dois sólidos A e B, de massas iguais, que se liquefazem durante o processo. A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante e igual nos dois casos. Se θA e θB forem as temperaturas de fusão e LA e LB os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente, então, olha só, fera, reproduzindo aqui aproximadamente o gráfico que ele deu no texto, ele pede para a gente saber que temperatura de fusão é maior. Ó, por simples observação no gráfico, como ele começa sólido e passa ao estado líquido, onde você tiver um patamar, você vai ter a temperatura de fusão. Então a temperatura de fusão de A está aqui, ó,
e a temperatura de fusão de B está aqui. Por simples observação, você já tem que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, porque A na vertical está mais alto. Agora, quando a gente fala sobre qual calor latente é maior, perceba o seguinte: se a gente tracejar aqui, olha só, o intervalo de tempo para que A transforme toda a sua massa é esse que eu estou destacando aqui, ó, ΔT de A. Já o de B, se eu desço aqui do começo, eu venho até aqui, ó. Esse é o ΔT de B. Lembrando que a quantidade de calor é proporcional, atenção agora, ao tempo de aquecimento, já que a gente está falando numa curva de aquecimento. O calor é proporcional à variação de temperatura e a quantidade de calor, quando o calor é latente, é proporcional à variação de tempo. Aqui o T não é maiúsculo, o T aqui é minúsculo, aqui não é maiúsculo, o T aqui é minúsculo, porque é de tempo. Então, quando eu tenho calor sensível, quanto maior a variação da temperatura, mais calor eu preciso. Quando eu tenho aqui um gráfico em função do tempo, quanto maior o tempo, maior vai ser a quantidade de calor latente que é fornecido. Perceba então que a quantidade de calor fornecida a B é maior do que a fornecida a A. A quantidade de calor fornecida a B é maior que a quantidade de calor fornecido a A. Ou a mesma coisa, quantidade de calor fornecido a A é menor que a quantidade de calor fornecida a B. Quantidade de calor latente é massa vezes o calor latente. Massa vezes o calor latente. Na questão diz que os corpos A e B têm mesma massa. Então, tchau para massa, tchau para massa. L de A é menor que L de B. Então, eu tenho que a temperatura de fusão de A é maior que a temperatura onde acontece a fusão de B. Mas o calor latente de fusão de A é menor do que o calor latente de fusão de B. Qual é a alternativa que diz essas duas informações para a gente? Letra C. C de coisa fácil, tranquila, simples demais de resolver. Um corpo de massa 0,5 kg, inicialmente no estado sólido, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indicado na figura. Qual é o calor latente de fusão em calorias por grama da substância de que é constituído o corpo? Olha só, ele dá um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor. Perceba que existe um patamar quando a temperatura é 80 e entre 10 vezes 10 a terceira calorias e 30 vezes 10 a terceira calorias, esse gráfico não muda a temperatura, ou seja, durante esse intervalo o calor é latente. Lembra que a quantidade de calor latente é dada por massa vezes calor latente específico. Olha, isso quer dizer então que o calor latente específico pode ser obtido dividindo a quantidade de calor que é fornecida pela massa. A quantidade de calor fornecida é só você olhar o patamar. Foi de 10 para 20, só que olha dentro do parênteses, vezes 10 a terceira. Então, a quantidade de calor de 10 para 30 é 20 vezes 10 a terceira. E a massa, muito cuidado. Na questão, a massa diz que é 0,5 quilogramas, mas eu quero determinar em calorias por grama. Aqui a quantidade Q está em caloria, então a massa precisa estar em grama.
Cada quilograma tem 1000 gramas, então 0,5 quilogramas são 0,5 vezes 1000. Quando eu simplifico, eu tenho 1000 em cima, 1000 embaixo, eu simplificando fico só o 20 no numerador e o 0,5 no denominador. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, então 20 vezes 2 eu tenho 40 calorias por grama. Como ele pediu e é uma questão aberta, você ia marcar no gabarito 40. Simples assim. Um corpo de massa 0,5 kg, inicialmente no estado sólido, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme indicado na figura. Qual é a razão entre os calores específicos no estado líquido e no estado sólido da substância de que é constituído o corpo? Atenção! Ele pede para você dar uma razão entre os calores específicos sensíveis no estado líquido e no estado sólido. Então, o que ele quer é C líquido dividido por C sólido. Essa é a pergunta. Perceba que no gráfico ele dá um comportamento em que eu tenho variação de temperatura, tenho um patamar e tenho uma nova variação de temperatura. Onde eu tenho o patamar na curva de aquecimento, o calor é latente. Então eu tenho sólido antes da fusão, líquido depois da fusão. Como eu tenho que Q, que é a quantidade de calor, é dado por massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, eu posso tirar aqui Czinho, que é o calor específico sensível, vai ser igual à quantidade de calor Q, passo M dividindo, passo ΔT dividindo. Ora, aqui então o meu Cl, que é o calor específico sensível no líquido, sobre o meu CS, que é o calor sensível no sólido, vai ser uma divisão de frações. E eu já sei que numa divisão de frações, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou escrever Q sobre M vezes ΔT, e aqui eu vou multiplicar pelo inverso, M vezes ΔT sobre Q. Como eu tenho Cl, líquido sobre sólido, isso aqui é quando eu tenho a quantidade de calor no líquido, o ΔT, que é a variação de temperatura do líquido. Aqui eu tenho sólido, então é a variação de temperatura no sólido, a quantidade de calor do sólido. Como é o mesmo corpo, a mesma quantidade de massa, então eu posso simplificar. Perceba que o líquido, olhando para o gráfico, o líquido recebeu de 30 para 40, recebeu 10, olha a unidade, vezes 10 a terceira, e na forma líquida variou de 80 para 100. Se variou de 80 para 100, variou 20. Perceba agora que o sólido, que é antes do patamar, ele recebeu de 0 a 10. Então, ele também recebeu uma quantidade de 10 vezes 10 a terceira. Só que ele, perceba que o gráfico variou de 20 para 80. De 20 para 80 é 60. Perceba que 10 a terceira aparece no numerador, 10 a terceira aparece no numerador, eu posso simplificar no denominador e no numerador, ficou 60 dividido por 20. 60 dividido por 20 é 3. Então, a resposta para essa questão seria 0,3, já que no gabarito das provas de segunda fase da Federal de Pernambuco, eu precisava escrever unidade e dezena. Como aqui deu apenas 3, a unidade é 0, a dezena é 0 e a unidade é 3. Então, o gabarito seria marcado como 0,3. Simples assim. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site
www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.